Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, estamos aí a um dia do próximo jogo do tricolor no Campeonato Brasileiro. São Paulo fora de casa contra o Juventude. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a partida daqui a pouquinho, porque nós temos muitas informações. Rapaziada, foi instaurada uma crise gigantesca no Atlético Mineiro na tarde para a noite de ontem. Muitos jogadores aí reclamando na justiça, alguns pedindo rescisão contratual e poderiam aí, mesmo com essa rescisão e já tendo atuado as 7 partidas, ficar livre no mercado e assinar com qualquer outra equipe. A gente trouxe alguns nomes separados aqui para saber se vocês aceitariam ou não no tricolor paulista. O mais falado e o mais polêmico até então é o nome do Rony. O Rony, para quem não se lembra, esteve no radar do São Paulo quando ele estava saindo do Palmeiras e ainda estava buscando um destino, o São Paulo, o próprio Atlético, Botafogo, entre outras equipes. Santos também, esteve de olho em sua contratação. Ele acabou indo para o Galo, Mas ontem o Rony acionou a justiça pedindo a rescisão contratual com o Atlético Mineiro devido à falta de pagamentos. E como eu falei, mesmo já tendo atuado nas 7 partidas, quando é decisão unilateral na justiça, o jogador pode assinar com outra equipe do futebol brasileiro e seguir, porque todo mundo sabe aí desta regra. Então o Rony, caso aconteça essa rescisão, pode sim assinar com outra equipe de graça e jogar pelo Campeonato Brasileiro, mesmo já tendo entrado em campo aí nestas 7 partidas, tá bom, galera? Acontece o seguinte, a diretoria do Atlético Mineiro disse que iria arcar com todos os custos aí e deu uma esfriada, deu uma baixada aí, mas foram muitos jogadores que entraram na justiça aí pedindo, o pagamento que estava dos salários atrasados. Aceitaria o Rony no tricolor? Muita gente começou a falar também, Alemão, agora que o São Paulo tá buscando um meia, por que não traz o Igor Gomes de volta? Mano, eu acho que essa rapaziada deve ser maluca, não é possível. Pediu o Igor Gomes de volta, foi sim um jogador que até ok ali, mas seguiu sua vida, deixa ele ser feliz lá no Atlético Mineiro. Feliz não, porque o Atlético não tá passando um bom momento, não tá recebendo salário, mas deixa ele quietinho lá. Eu sinceramente não aceitaria o Igor Gomes, acho que nós temos outras opções aí melhores nas nossas, pode ser até na categoria de base, mas nos nossos scouts, nos nossos jogadores aí que estamos sondando, eu acho que tem opções melhores. Então, para você que estava pedindo aí o Igor Gomes, o Igor Gomes está pedindo aí os salários atrasados, será que ele vai sair do Galo? Se sair, eu aceito de volta no São Paulo. Eu, sinceramente, não aceitaria. Estamos acompanhando, Parece que vai ser tudo amenizado, que o Atlético vai entrar em dia aí com esses pagamentos, mas foi um assunto que repercutiu bastante, tá bom? Deixa aí nos comentários sua opinião. Rapaziada, a gente vai trazer uma informação quentíssima que acaba de sair. O Reinier, jogador do Real Madrid, está sendo emprestado a uma equipe do futebol brasileiro. E a gente não teve ainda divulgado esse nome, mas o São Paulo é um dos clubes que está de olho no jogador. São Paulo já estava com o Reinier no plantel, de possíveis contratações, já faz um bom tempo, O Reinier foi vendido do Flamengo na época para o Real Madrid como uma grande estrela do futebol brasileiro, mas chegou lá no futebol europeu e não conseguiu engrenar. Passou por muitos empréstimos no próprio futebol espanhol, no futebol alemão, no futebol italiano e não conseguiu vingar em nenhum lugar. Agora o jogador estaria voltando ao futebol brasileiro. Ele inclusive postou uma mensagem em suas redes sociais. Ele estava no Brasil aqui no período de férias, participou do casamento do Militão, teve festa aí do Vini Júnior, encontrou todos esses jogadores e ele postou nas suas redes sociais um até já, Então ele estaria indo para a Espanha para resolver essa parte de documentação. Ele também tem que se apresentar lá, tem toda essa parte burocrática, mas totalmente fora do planejamento do Xabi Alonso. Ele será emprestado novamente porque ele ainda tem um contrato ainda com a equipe do Real Madrid, tá bom? E agora parece, pela informação que a gente recebeu, que seria um clube do futebol brasileiro. E o São Paulo, justamente nesta semana, entrou novamente na busca por um meia, depois da lesão do Oscar, que pode tirar dos gramados por cerca de 2 meses. Então, o Reinier pode ser o próximo jogador da equipe do tricolor, mas ainda, como eu falei, não tivemos essa confirmação de quem seria esse clube. Mas, fazendo uma eliminação aqui, o Reinier, para mim, chegaria para jogar em muitos clubes do futebol brasileiro, mas poderia não ser o Internacional, que já tem o Alan Patrick, o Santos, que já tem o Neymar, o Cruzeiro, que já tem o Matheus Pereira, o Corinthians, que já tem o Rodrigo Garro, o Palmeiras, que tem jogadores nas funções. Então nós vamos aí eliminando algumas equipes que já têm jogadores com essas características que, para mim, neste momento, não fariam esse
esse investimento. É um jogador que chegaria por empréstimo, tá bom? Então tá dentro dos moldes de negociação que São Paulo tá buscando, jogadores livres, jogadores terminando o contrato, ou então jogadores emprestados. Então vamos acender aí o alerta, porque o Renier, como eu falei para vocês, já é um jogador que tá no radar do tricolor há muito tempo. Nesta semana o São Paulo foi em busca de um novo jogador para essa posição pós-lesão do Oscar, busca soluções caseiras, a gente sabe disso, que pode colocar o Alisson ali, pode avançar um pouquinho mais o Alisson, pode avançar um pouquinho mais o Marcos Antônio, pode recuar um pouquinho mais o Luciano, mas São Paulo está sim atento à possibilidade de contratação aí para um meia armador, e poderia ser o Renier. Essa grande oportunidade de mercado. Ainda é um jogador muito jovem, muita gente fala, mas ele não deu certo na Europa. Mas quantos jogadores que não deram certo na Europa e jogaram muito aqui no futebol brasileiro? Para mim, o Gabigol é um dos exemplos mais recentes que nós temos aí, que deram muito certo aqui no futebol brasileiro, né? O Gabigol não deu certo na Inter de Milão, no Benfica, mas olha o que ele fez no Flamengo, está começando sua história no Cruzeiro. E quantos outros jogadores que nunca jogaram no futebol europeu, mas voaram aqui no futebol brasileiro? Caso de Arrascaeta, né? Precisa falar o que mais do Arrascaeta, que já é um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro há algumas temporadas. Então, para mim, não deu certo na Europa, não serve para o futebol brasileiro. Essa opinião, para mim, é totalmente inválida, né? Nós citamos exemplo de jogador que não deu certo lá e jogou demais aqui, e jogador que sempre jogou no futebol brasileiro e já acabou com tudo. Renier, quando teve no Flamengo, surgindo lá com 17 anos, jogou demais. Todo mundo achava que seria uma nova estrela, né? Real Madrid, para mim, não errou na contratação, porque naquele momento era o moleque que estava despontando, assim, poderia todo mundo falando, seleção, vai jogar demais, acabou não vingando, né? Passou por Borussia Dortmund, passou por outros empréstimos, até o momento ainda não conseguiu encaixar, mas quem sabe um retorno ao futebol brasileiro, né? Aqui onde ele já conhece, ficando mais próximo dos seus amigos, da sua família, né? Quem sabe ele não encontre, né, esse novo caminho na sua carreira, né? Então São Paulo, para mim, tem que estar com portas mais abertas do que nunca, né? Porque é um jogador que estaria com toda essa qualidade sendo emprestado, né? Então não teria essa taxa de transferência para um jogador de altíssimo nível. Então, para mim, o Renier, mano, se for o São Paulo, tá mais do que joia essa contratação. Para mim, nota 10. Vamos aguardar aí. O jogador, como eu falei, fora dos planejamentos do Xabi, será emprestado, e o futebol brasileiro hoje tá ganhando muita força para contar com o Renier. Podemos ter mais um craque aí, né, jogando no Campeonato Brasileiro, né? A gente tá vendo muitas contratações legais. Infelizmente, não no São Paulo, né? O Palmeiras fechando grandes contratações, o Ramon Sosa, né, vindo do Nottingham Forest. Se você tirar um jogador jovem da Premier League, você tem que estar com muito dinheiro, né? O Flamengo contratando o Saúl, grande jogador dos últimos anos do Atlético de Madrid. O Botafogo contratando aí Joaquim Correia, né? O cara acabou de jogar a final da Champions League pela Inter de Milão. Contratou o Danilo, também do Nottingham Forest, também jovem, né? Voltando de uma lesão, mas um jogador de altíssimo nível que já ganhou tudo com a camisa do Palmeiras, né? Então, vamos torcer para o São Paulo se realmente, primeiro, se organizar para depois tentar chegar no nível financeiro desses clubes, porque a história a gente não fica para trás para ninguém, nem para Botafogo, nem para Palmeiras, nem para Flamengo, para Corinthians, para Cruzeiro, para ninguém. Em história não ficamos para trás, mas hoje, momento financeiro, o tricolor está muito, mas muito atrás desses clubes. Tem que tomar cuidado para não virar um próprio Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro saiu aí contratando todo mundo, 1 milhão para o Hulk, 1 milhão para Luiz Scarpa, 1 milhão para Bernard, 1 milhão para todo mundo. Chegou no Atlético Mineiro, recebe 1, 2, 3 milhões, aí chegou o Dudu, aí chegou o Rony, aí chegou o Lianco, aí chega grandes jogadores, né, o Guilherme Arana, aí chega o Júnior Santos, campeão de Libertadores, monta um elenco assim dos melhores jogadores caríssimos, jogadores com salários altos, com contratos altos, e aí do nada quebra, né, devendo bilhões, devendo estádio, devendo tudo. Então o São Paulo tem que tomar cuidado para não acontecer isso. Uma vantagem que nós temos em relação a esses clubes que estão construindo seus estádios agora é não ter que pagar justamente esse estádio, né? Vai chegar um momento que nós vamos ter que passar por uma reforma. Isso é inegável. Mas o Atlético chegou com seu estádio novo agora, o Corinthians ainda está pagando também a sua arena, o Palmeiras, né, construiu recentemente, né, reformou, né, o seu estádio. Então São Paulo tem essa vantagem de não ter que arcar com todos esses custos de estádio, né? Mas tem que também organizar melhor as suas finanças, porque a gente já tem o Morumbi aí há 59 milhões de ano e não consegue, pelo menos nesses últimos anos, montar um elenco competitivo para bater de frente com essas equipes. Uma receita absurda de patrocínio, uma receita absurda de torcida. Imagina, né, por exemplo, um Santos lotando todo o jogo 60 mil pessoas no estádio.
É o sonho dos caras, mas os caras botam 10 mil pessoas no estádio, o Bragantino bota 5 mil, outras equipes. Então o São Paulo tem receita de patrocínio, tem receita aí de torcida, tem receita de televisão, tem receita de tudo, vende jogadores da base, uma base absurda, mas não consegue organizar as finanças do clube, né, rapaziada? Então realmente é algo que precisa ser visto. No próximo vídeo a gente vai falar bastante sobre o jogo, né? Mas São Paulo vai ter novidade na escalação contra o Juventude, a gente vai trazer para vocês nesse próximo vídeo. Então fique ligado, tá bom? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, não perca tempo, deixa o like no vídeo e deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou com as suas opiniões. Fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!